Você vai ouvir agora uma investigação que durou 28 anos sobre o meu pai, um caminhoneiro que saiu para uma viagem comum e nunca mais voltou. Se você gosta de mistérios reais, aperta o play e vem comigo descobrir a verdade sobre esse desaparecimento. Então vamos começar, mas antes, comenta aí de qual parte desse Brasilzão você está assistindo a gente. E já se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar histórias emocionantes como essa todos os dias. Ah, e não esquece de deixar seu like se essa história te arrepiar. Era uma manhã de terça-feira como qualquer outra quando minha vida mudou para sempre. Eu tinha apenas 7 anos, mas lembro de cada detalhe daquele dia como se fosse ontem. Meu pai, Roberto Silva, estava arrumando suas coisas para mais uma viagem. Ele era caminhoneiro há mais de 15 anos, conhecido por toda a região como um homem honesto, trabalhador e de palavra. Roberto dirigia um Volvo azul metálico que era o orgulho da sua vida. Tinha comprado aquele caminhão usado há 5 anos, depois de muito trabalho e economia. Na traseira, bem grande, estava escrito "Deus é fiel", uma frase que resumia a fé inabalável do meu pai. Ele sempre dizia que Deus estava no banco do carona em todas as suas viagens. Naquela manhã, ele estava mais calado que o normal. Mamãe notou também porque perguntou se estava tudo bem. "Só cansaço, amor", ele respondeu, mas eu vi que tinha algo diferente nos olhos dele. Uma preocupação que ele tentava esconder. Lembro dele checando o caminhão com mais cuidado que o habitual. Deu 3 voltas completas ao redor do veículo, verificou os pneus 2 vezes, conferiu a documentação mais de uma vez. Era como se estivesse se preparando para algo especial ou perigoso. Quando finalmente se despediu, me pegou no colo e me deu um abraço mais apertado que o normal. "Cuida da sua mãe enquanto eu não estou, homenzinho", ele disse, bagunçando meu cabelo. "Volta logo, pai", eu pedi, sem saber que aquelas seriam as últimas palavras que eu diria para ele. Ele beijou a mãe na testa, sussurrou algo no ouvido dela que não consegui escutar, e subiu na boleia. O motor do Volvo roncou com aquele som familiar que sempre me dava segurança. Ele acenou pela janela, deu ré e desapareceu na curva da nossa rua. As respostas eram sempre as mesmas. Ninguém tinha visto meu pai. Era como se ele tivesse simplesmente evaporado na estrada. No 5º dia, quando ele deveria estar voltando para casa, mamãe não aguentou mais. Foi à delegacia. O delegado, um homem já idoso com bigode grisalho, a recebeu com paciência, mas eu via no rosto dele que casos como esse não eram raros. "Senhora Maria, vou registrar o boletim de ocorrência, mas precisa entender que as estradas são perigosas. Às vezes acontecem acidentes em lugares isolados, às vezes..." Ele não terminou a frase, mas todos nós entendemos o que ele quis dizer. Mamãe voltou para casa arrasada. Naquela noite, eu a ouvi chorando no quarto. Tentei consolá-la, mas como uma criança de 7 anos consola uma mãe desesperada? Apenas me abracei nela e choramos juntos. Os dias seguintes foram um borrão de ansiedade. Telefones tocando, pessoas indo e vindo em casa. Os colegas caminhoneiros do meu pai se mobilizaram. Espalharam a notícia pela estrada através do rádio PX. "Alguém viu Roberto Silva? Volvo azul, placa de São Paulo, desaparecido há uma semana." 2 semanas se passaram. 1 mês. 2 meses. Nada. A empresa para a qual meu pai fazia frete também não sabia de nada. O responsável ligou algumas vezes no começo, preocupado com a carga que havia desaparecido junto com o caminhão. Depois, parou de ligar. Casos assim, pelo visto, era um prejuízo que se assumia e vida que se tocava. Aos poucos, as pessoas foram desistindo de procurar. As conversas na nossa casa diminuíram. Os telefonemas pararam. Era como se meu pai tivesse sido esquecido por todos, menos por nós. Mamãe nunca desistiu completamente. Guardava as roupas dele no guarda-roupa, mantinha a xícara dele na mesa do café da manhã por meses. "Ele pode voltar a qualquer momento", dizia quando alguém sugeria que ela doasse as coisas dele. Eu, aos 7 anos, nem entendia direito o que estava acontecendo. Só sabia que meu pai tinha sumido e que minha mãe chorava todas as noites. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que ele voltava, mas sempre acordava antes de conseguir abraçá-lo.
Na escola, as coisas ficaram difíceis. As outras crianças faziam perguntas que eu não sabia responder. Cadê seu pai? Por que ele não vem te buscar? Minha mãe disse que ele abandonou vocês. Cada pergunta era como uma pedrada no peito. Foi nessa época que fiz uma promessa para mim mesmo. Uma promessa que uma criança de 7 anos não deveria ter que fazer. Um dia, quando eu crescesse, eu ia encontrar meu pai. Não importava onde ele estivesse, não importava quanto tempo levasse. Eu ia descobrir o que tinha acontecido com ele. Essa promessa se tornou a força que me guiou pelos próximos 28 anos da minha vida. Os anos seguintes foram os mais difíceis da minha vida e da minha mãe. Sem a renda do meu pai, que era o principal sustento da casa, tivemos que nos mudar para uma casa menor, mais barata, num bairro mais afastado. Mamãe conseguiu emprego numa fábrica de costura, trabalhando em turnos duplos para conseguir manter as contas em dia. Eu via o cansaço nos olhos dela todos os dias. Saía cedo de manhã, eu ainda dormindo, e voltava tarde da noite, quando eu já estava fazendo lição de casa. Nos fins de semana, ela lavava roupa, limpava a casa e ainda arranjava tempo para conversar comigo, me ajudar com os deveres, tentar ser pai e mãe ao mesmo tempo. Mamãe, por que o papai não volta? Eu perguntava de vez em quando, especialmente quando via outras famílias completas na rua, no supermercado, na escola. Ela sempre respondia com a mesma frase: seu pai está numa viagem muito longa, meu filho. Mas ele volta, você vai ver. Com o tempo, parei de perguntar. Não porque tinha desistido da ideia, mas porque percebi que aquela pergunta machucava minha mãe tanto quanto machucava a mim. Na escola as coisas não melhoraram. Pelo contrário. Conforme eu crescia, as perguntas das outras crianças ficavam mais cruéis, mais diretas. Seu pai te abandonou, dizia um. Meu pai disse que seu pai deve ter arrumado outra família, dizia outro. Aposto que seu pai está preso, completava um terceiro. Cada pergunta era como uma pedrada no peito. Aprendi a brigar cedo, muito cedo. Toda semana era chamada na diretoria por causa de alguma briga. Mamãe vinha, conversava com a diretora, me levava para casa e nunca me brigava. Ela entendia que eu estava defendendo a honra do meu pai, mesmo não sabendo onde ele estava. Aos 12 anos, comecei a trabalhar. Vendia balas no sinal, ajudava numa oficina mecânica depois da escola, fazia qualquer coisa para trazer uns trocados para casa. Mamãe tentava protestar, dizia que lugar de criança era na escola, mas eu insistia. Queria ajudar, queria amenizar o peso que ela carregava sozinha. Foi na oficina que descobri minha paixão por caminhões. Deus é fiel na traseira, respondi, meu coração já acelerando. Joaquim bateu a mão no volante. Claro, o Roberto do Volvo Azul. Conheci ele sim, bom homem, sério, trabalhador. Cruzamos algumas vezes na estrada, tomamos café juntos em alguns postos. Era a primeira vez, desde o desaparecimento do meu pai, que eu encontrava alguém que realmente o conhecia, que tinha convivido com ele na estrada. Conta mais, pedi, ansioso. Olha, seu pai era respeitado por todos os caminhoneiros da região, sempre disposto a ajudar quem estava com problema na estrada, sempre com uma palavra amiga, nunca se metia em confusão. Quando soube que ele tinha sumido, fiquei muito chocado. O senhor tem alguma ideia do que pode ter acontecido? Joaquim ficou sério, diminuiu a velocidade um pouco, como se quisesse dar mais atenção à conversa. Filho, vou falar uma coisa para você. Naquela época, final dos anos 90, a situação na estrada estava ficando complicada. Tinha muito assalto, muita extorsão. Grupos organizados que cobravam pedágio dos caminhoneiros. Quem não pagava, sofria as consequências. Meu sangue gelou. Que tipo de consequências? Desde pneu furado, carga roubada até coisa pior. Muito caminhoneiro sumiu naquela época, garoto. Alguns apareceram depois, outros... Ele não terminou a frase, mas eu entendi. O senhor acha que foi isso que aconteceu com meu pai? Não sei, filho. Seu pai era prudente, sempre evitava confusão. Mas às vezes a confusão vinha atrás da gente, quiséssemos ou não. Passamos o resto da viagem conversando sobre aqueles tempos, sobre os perigos da estrada, sobre outros caminhoneiros que haviam desaparecido. Cada história que Joaquim contava acendia uma faísca de esperança em mim. Se havia um padrão,
Se havia outros casos, talvez houvesse uma forma de descobrir a verdade. Chegamos em Porto Alegre no final da tarde do segundo dia. Enquanto descarregávamos, aproveitei para conversar com outros caminhoneiros que estavam no local. Mostrei a foto do meu pai que sempre carregava comigo. Perguntei se alguém se lembrava dele. Um caminhoneiro mais velho, o Nelson, olhou a foto com atenção. Conheci ele sim. Roberto era gente boa. Lembro da última vez que o vi, aqui mesmo, neste pátio. Estava carregando. Igual vocês agora. Meu coração disparou. Quando foi isso? Faz uns 10 anos, talvez mais. Ele parecia preocupado com alguma coisa. Não era o jeito normal dele. Minha segunda viagem foi para Curitiba, uma rota mais curta, mas que passava por alguns dos mesmos trechos que meu pai costumava fazer. Desta vez eu estava sozinho, com toda a liberdade para fazer as perguntas que quisesse, parar onde fosse necessário, seguir qualquer pista que aparecesse. Preparei-me como um detetive. Fiz cópias da foto do meu pai, anotei todas as informações que tinha conseguido até então e criei uma lista de perguntas padrão que faria para cada pessoa com quem conversasse. Era um trabalho meticuloso, quase obsessivo, mas eu sabia que era a única forma de descobrir a verdade. Minha primeira parada foi no posto Estrela do Sul, na rodovia Presidente Dutra, um local que meu pai frequentava e onde eu esperava encontrar alguém que se lembrasse dele. O posto havia mudado muito ao longo dos anos. Era muito maior agora, com mais bombas, loja de conveniência, até um McDonald's. Mas o restaurante principal ainda era o mesmo. Sentei no balcão e pedi um café. A garçonete era uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, que parecia trabalhar ali há décadas. "Dona, a senhora trabalha aqui há muito tempo?" perguntei. "Há mais de 20 anos, meu filho. Por quê?" Mostrei a foto do meu pai. "A senhora se lembra deste caminhoneiro? Ele sempre parava aqui e dirigia um Volvo Azul." Ela pegou a foto, ajustou os óculos e estudou a imagem com cuidado. "Roberto!" ela exclamou. "Claro que lembro! Sempre pedia café preto e pão de açúcar, homem educado, sempre cumprimentava todo mundo. Faz anos que não vejo ele por aqui." Meu coração disparou mais uma vez. "Ele é meu pai, desapareceu há 11 anos. A expressão da mulher mudou completamente. "Meu Deus, menino, desapareceu como?" Contei a história brevemente. Ela escutou com atenção, balançando a cabeça com pesar. "Sabe, meu filho, naquela época aconteceu muito isso, caminhoneiro que sumia, que tinha problema na estrada. Era uma época difícil." "A senhora lembra de algum grupo que incomodava os caminhoneiros aqui na região?" Ela olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo, e baixou a voz. "Tinha sim, um pessoal que vinha aqui de vez em quando, conversava com os caminhoneiros, oferecia proteção para as viagens. Quem não aceitava, bem, às vezes tinha problema na estrada." "A senhora se lembra de como eram esses homens?" "Um era alto, magro, tinha uma cicatriz no rosto. Outro era mais baixo, gordinho, sempre usava boné. Eles vinham numa caminhonete branca, mas isso faz muito tempo, meu filho. Eles pararam de aparecer por aqui há anos." Cada informação era como uma peça de quebra-cabeça. Anotei tudo num caderninho que havia trazido especificamente para isso. "A senhora acha que eles fizeram alguma coisa com o meu pai?" "Não sei, querido, mas seu pai era teimoso, no bom sentido. Se alguém tentasse intimidar ele, ele não ia aceitar calado." Essa descrição batia perfeitamente com o que eu lembrava do meu pai. Ele era um homem de princípios, que não se curvava facilmente a extorsões. Agradeci a senhora e continuei minha viagem, mas agora com muito mais informações do que havia começado. Tinha descrições físicas dos possíveis extorsores, sabia que eles usavam uma caminhonete branca e confirmei que havia sim um esquema de extorsão na região. Na parada seguinte, um posto menor em Itatiaia, conversei com um frentista veterano. Ele também se lembrava do meu pai e confirmou as informações sobre o grupo de extorsores. "Esse pessoal era perigoso mesmo." A informação chegou até mim de uma forma inesperada. Eu estava num posto em Resende, conversando com um mecânico sobre um problema no caminhão, quando um homem se aproximou. Era um caminhoneiro de uns 55 anos, magro, com uma expressão séria. "Você é o filho do Roberto Silva?" Ele perguntou em voz baixa. Meu coração pulou. "Sou sim. Por quê?" "Ando ouvindo falar que você está investigando o desaparecimento do seu pai. É verdade?"
É verdade. Ele olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava prestando atenção na nossa conversa. Meu nome é Valdir. Conheci seu pai, e talvez eu tenha informações. Valdir olhou ao redor mais uma vez antes de continuar falando. O posto estava movimentado, com caminhoneiros indo e vindo, abastecendo, tomando café. Mas ele parecia nervoso, como se as palavras que estava prestes a dizer pudessem colocá-lo em perigo. Vamos conversar longe daqui, ele disse, indicando um canto mais reservado do estacionamento, próximo a uns caminhões estacionados. O que eu vou te contar não é coisa para se falar alto. Caminhamos até lá, meu coração batendo acelerado. Depois de meses investigando, finalmente havia encontrado alguém que parecia ter informações concretas sobre o desaparecimento do meu pai. Seu pai era meu amigo, Valdir começou, acendendo um cigarro com as mãos tremendo ligeiramente. A gente se conheceu numa viagem para o sul, uns 2 anos antes dele sumir. Roberto era diferente da maioria dos caminhoneiros. Não bebia, não se metia em confusão, sempre falava da família com orgulho. Ele deu uma tragada longa no cigarro antes de continuar. Na última vez que conversei com ele, uns 3 dias antes do desaparecimento, ele estava muito preocupado. Disse que tinha uns caras cobrando uma taxa para garantir segurança nas viagens. Uma espécie de pedágio informal, sabe? Quem não pagasse corria risco. E meu pai, ele pagava essa taxa? Valdir balançou a cabeça negativamente. Roberto era teimoso. Dizia que aquilo era roubo, que ele não ia se dobrar para bandido. Trabalho honesto não precisa pagar propina para ninguém, ele falava. Minha garganta ficou seca. Quem eram esses homens? Aí que tá a coisa, garoto. Eu sei quem era o chefe deles. Um cara chamado Beto Sombra. Não sei se esse era o nome verdadeiro, mas era assim que todo mundo conhecia ele. Alto, magro, com uma cicatriz que ia da orelha até o canto da boca. Dirigia uma caminhonete branca, sempre com mais 2 ou 3 capangas. A descrição batia exatamente com o que eu havia ouvido da garçonete do posto Estrela do Sul. Senti um frio na barriga, misturado com euforia de estar finalmente chegando perto da verdade. Esse Beto Sombra ainda está por aí? Valdir jogou o cigarro no chão e pisou em cima. Olha, rapaz, vou ser franco contigo. Esse cara era perigoso, muito perigoso. Controlava uma boa parte da estrada entre São Paulo e Rio. Cobrava dos caminhoneiros e quem não pagava... Bem, alguns apareciam machucados na beira da estrada, outros simplesmente sumiam. Como meu pai. Como seu pai, ele confirmou, com tristeza nos olhos. Roberto não era o único teimoso. Teve outros que se recusaram a pagar. O Sebastião do Scania amarelo, o Antônio do Mercedes vermelho, depois, o João do Volks azul claro. Todos sumiram na mesma época. Encontro com Valdir e as informações que ele havia me dado. Como esperado, ela ficou aterrorizada. Paulo, meu filho, isso tá ficando muito perigoso, ela disse, segurando minhas mãos com força. Se esses homens realmente fizeram mal ao seu pai, podem fazer mal a você também. Mãe, pela primeira vez em 11 anos, temos pistas concretas. Não posso simplesmente ignorar. Mas, filho, você vai se meter com bandidos, gente perigosa. E se acontecer alguma coisa com você? Eu já perdi seu pai. Não posso perder você também. Vi as lágrimas nos olhos dela e meu coração apertou. Sabia que ela estava certa sobre o perigo, mas também sabia que não conseguiria viver em paz sem descobrir a verdade sobre meu pai. Mãe, eu vou tomar todos os cuidados possíveis. Não vou fazer nada imprudente, mas preciso tentar. Naquela noite mal dormi. Fiquei pensando em estratégias e em como abordar essa investigação da forma mais segura possível. Não podia simplesmente chegar no boteco do Zé perguntando pelo Beto Sombra. Precisava de um plano mais elaborado. Na manhã seguinte, procurei seu Mário na oficina. Ele estava trabalhando debaixo de um caminhão quando cheguei. Seu Mário, preciso conversar com o senhor. Ele saiu de debaixo do caminhão limpando as mãos num pedaço de estopa. Que foi, rapaz? Pela sua cara, parece coisa séria. Contei tudo para ele, o encontro com Valdir, as informações sobre Beto Sombra, o boteco do Zé, tudo. Seu Mário escutou em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Rapaz, você tá mexendo com fogo.
ele disse quando terminei de contar. Esse tipo de gente não perdoa quem se mete nos assuntos deles. Eu sei, seu Mário, mas são as primeiras pistas concretas que tenho em todos esses anos. Ele ficou pensativo por alguns minutos, depois me olhou sério. Paulo, se você vai mesmo fazer isso, não vai fazer sozinho. Vou com você. Não precisa, seu Mário. Não quero colocar o senhor em risco. Rapaz, eu conheci seu pai, era um homem de bem. Se alguém fez mal a ele, essa pessoa precisa pagar. Além disso, você é como um filho para mim. Não vou deixar você se meter numa dessas sozinho. A oferta do seu Mário me emocionou e me deu mais coragem. Ter alguém experiente e de confiança ao meu lado faria toda a diferença. Passamos o resto da manhã planejando. Decidimos que nossa primeira abordagem seria discreta. Íamos até Volta Redonda, localizaríamos o boteco do Zé e tentaríamos obter informações sobre Beto Sombra sem levantar suspeitas. A ideia é se passar por caminhoneiros comuns, tomando uma cerveja depois do trabalho. Você deixa eu começar as conversas. Tenho mais experiência em lidar com esse tipo de situação. Também decidimos que contaríamos para algumas pessoas onde estaríamos indo caso algo desse errado. Seu Mário disse que deixaria as informações com a esposa e eu deixaria com a mãe. 2 dias depois, numa sexta-feira, saímos em direção à Volta Redonda. Fomos no carro do seu Mário, um Corsa velho mais confiável. Durante o trajeto, ele me deu conselhos sobre como me comportar. Lembra, Paulo? Você é um caminhoneiro jovem, trabalhando há poucos anos. Está ali só para relaxar depois de uma viagem. Não demonstra muito interesse quando o assunto for sobre o Beto Sombra. No boteco do Zé, eu estava numa viagem para Belo Horizonte quando aconteceu algo que mudaria completamente o rumo da investigação. Durante uma parada para descanso numa lanchonete em Três Corações, um caminhoneiro se aproximou de mim. Você é o Paulo, filho do Roberto Silva? Ele perguntou. Já estava acostumado com esse tipo de abordagem. Minha busca pelo pai havia se tornado conhecida entre os caminhoneiros da região. Sou sim. Por quê? Meu nome é Carlinhos. Soube que você está investigando o desaparecimento do seu pai. Estou. Tem alguma informação? Ele olhou ao redor, viu que estávamos sozinhos e se sentou na mesa comigo. Olha, talvez não seja nada, mas há umas 2 semanas encontrei um cara numa parada em Barra do Piraí. Ele estava muito bêbado, falando sobre uns corpos enterrados numa fazenda abandonada. Quando você me abordou agora, lembrei dessa conversa. Meu sangue gelou. Barra do Piraí era exatamente o local que Valdir havia mencionado quando contou sobre a conversa com o ratão. Que cara era esse? Baixinho, gordinho, meio careca. Pessoal chamava ele de rato, ou ratão, alguma coisa assim. Era ele, o ratão que Valdir havia mencionado como companheiro do Beto Sombra. E ele disse mais alguma coisa sobre essa fazenda? Disse que eram numa estrada de terra, depois da ponte sobre o Rio Paraíba. Uma fazenda antiga, com uma casa grande abandonada e um curral destruído. Falou que tinham enterrado uns 5 ou 6 corpos lá. 5 ou 6 corpos. Exatamente o número de caminhoneiros que eu havia identificado como desaparecidos na mesma época que meu pai. Carlinhos, esse cara disse mais alguma coisa? Algum detalhe sobre a localização? Disse que a fazenda tinha um portão de ferro enferrujado com o nome Fazenda Santa Rita, ainda meio legível numa placa velha, e que ficava a uns 10 quilômetros da cidade. Anotei tudo no meu caderninho, as mãos tremendo de ansiedade. Você acha que ele estava falando sério ou era só conversa de bêbado? Olha, Paulo, o cara estava realmente muito bêbado, mas a forma como ele falava parecia que estava carregando um peso na consciência, sabe? Como se quisesse se livrar de um segredo. Terminei minha viagem para Belo Horizonte no piloto automático, minha cabeça completamente focada nessa nova informação. Finalmente tinha uma localização específica. Fazenda Santa Rita, em Barra do Piraí, a 10 quilômetros da cidade, depois da ponte sobre o Rio Paraíba. No caminho de volta, liguei para seu Mário e contei sobre a conversa com Carlinhos. Ele ficou tão agitado quanto eu. Paulo, isso pode ser a resposta que a gente procura há todos esses anos, mas também pode ser a situação mais perigosa que vamos enfrentar. Marcamos de nos encontrar assim que eu chegasse em São Paulo. Tínhamos que planejar cuidadosamente o que fazer com essa informação. Quando chegamos em casa, mamãe percebeu imediatamente que alguma coisa havia acontecido. Que foi, meu filho? Você tá diferente.
Contei sobre a conversa com Carlinhos e a possível localização dos corpos. Mamãe ficou pálida e se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. Meu Deus, depois de todos esses anos, será que finalmente vamos saber o que aconteceu com seu pai? A possibilidade era real, mas também aterrorizante. Se realmente encontrássemos os corpos, seria a confirmação definitiva de que meu pai havia sido assassinado. Era o que eu suspeitava há anos, mas ter a certeza seria devastador. No dia seguinte, me encontrei com o seu Mário na oficina. Ele havia passado a noite pesquisando sobre Barra do Piraí e mapeando as possíveis localizações da fazenda. Olha só, ele mostrou um mapa da região. Barra do Piraí é uma cidade pequena. Só tem uma ponte principal sobre o rio Paraíba. Se a fazenda fica a 10 quilômetros da cidade depois da ponte, deve ser por aqui. Ele apontou para uma área no mapa. Você acha que devemos ir lá? O dia amanheceu nublado, com uma garoa fina que deixava o ar pesado e melancólico. Parecia o clima perfeito para o que estávamos prestes a descobrir. Encontrei seu Mário na delegacia às 7 da manhã, como combinado. A equipe policial já estava se organizando, 2 detetives, um perito criminal e 4 policiais militares. O delegado nos brifou sobre o procedimento. Vocês vão em carro separado, chegam depois de nós e mantêm distância até autorizarmos a aproximação. Se realmente encontrarmos algo, vai ser uma cena de crime e precisamos preservar tudo. A viagem para a Barra do Piraí durou cerca de 2 horas. Durante todo o trajeto, seu Mário e eu falamos pouco. Ambos estávamos nervosos, ansiosos e ao mesmo tempo com medo do que poderíamos encontrar. Chegamos à cidade por volta das 10 horas. A equipe policial já havia localizado a ponte sobre o rio Paraíba e estava seguindo pela estrada de terra que levava à região onde deveria estar a fazenda. Nós o seguimos, a uma distância segura. Após cerca de 15 minutos na estrada de terra, avistamos uma propriedade que correspondia exatamente à descrição. Uma fazenda abandonada com um portão de ferro enferrujado e uma placa desbotada onde ainda se podia ler Fazenda Santa Rita. A casa principal estava em ruínas, com um telhado parcialmente desabado. Havia um curral destruído e muito mato crescendo por toda parte. Os policiais estacionaram na frente do portão. Nós paramos uns 50 metros atrás, como instruído. Eu vi os detetives conversando, examinando a propriedade, decidindo por onde começar. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que seu Mário podia ouvir. Depois de 11 anos de busca, eu estava a poucos metros do local onde meu pai poderia estar enterrado. Um dos detetives veio até nosso carro. Vocês podem se aproximar, mas mantenham distância da área de trabalho. Vamos começar procurando sinais de terra revolvida, depressões no solo, qualquer coisa que indique escavação. Caminhamos pela propriedade. Tive que me apoiar em seu Mário para não cair. Depois de 11 anos, finalmente estávamos encontrando respostas concretas. Calma, Paulo, seu Mário murmurou. Respira fundo. Vamos descobrir a verdade. Os peritos continuaram o trabalho com ainda mais cuidado. Aos poucos foi sendo revelado um esqueleto humano e depois outro, e mais outro. No total, encontraram 6 corpos enterrados naquela cova comum. Aqui temos roupas preservadas, disse o perito, levantando pedaços de tecido, e alguns objetos pessoais. Entre os objetos havia carteiras, documentos parcialmente preservados e algo que fez meu coração parar, uma corrente de ouro com um pingente em formato de caminhão. Era a corrente que eu havia dado ao meu pai no Dia dos Pais, 2 anos antes de ele desaparecer. Essa corrente é do meu pai, consegui falar com a voz embargada. O perito a colocou cuidadosamente num saco de evidências. Vamos precisar de confirmação através de exames de DNA, mas isso é uma forte indicação. Nos dias seguintes, a investigação se expandiu rapidamente. Com os corpos encontrados, a polícia finalmente levou o caso a sério. Valdir foi chamado para depor e contou tudo o que sabia sobre Beto Sombra e o esquema de extorsão. A partir de seu depoimento e das evidências encontradas, a polícia conseguiu rastrear o paradeiro de Beto Sombra. Ele estava morando em Angra dos Reis, usando documentos falsos, ainda envolvido em atividades criminosas. A prisão aconteceu numa madrugada de quinta-feira.
Beto Sombra foi pego de surpresa em sua casa, junto com 2 comparsas. Durante a prisão, tentou resistir, mas foi dominado sem maiores problemas. No interrogatório, inicialmente negou tudo, mas quando confrontado com as evidências, os corpos, os depoimentos, os objetos pessoais encontrados, sua versão começou a se contradizer. Foi o Ratão quem acabou confessando primeiro. Preso numa operação separada em Barra Mansa, ele estava desesperado e decidiu colaborar com a justiça em troca de redução de pena. A gente cobrava uma taxa dos caminhoneiros. Quem pagava, viajava em paz. Quem não pagava... Bem, o Beto não gostava de ser contrariado. Segundo o Ratão, meu pai havia sido abordado várias vezes, mas sempre se recusava a pagar. Ele dizia que não ia se dobrar para bandido, que trabalhava honesto e não devia nada para ninguém. Na última abordagem, houve uma discussão acalorada. Meu pai ameaçou denunciar o esquema para a polícia. Foi quando o Beto Sombra decidiu que ele tinha que sumir. Interceptamos o caminhão dele numa estrada secundária, Ratão continuou. O Beto disse que era só para dar um susto, mas as coisas saíram de controle. Roberto Silva, meu pai, foi espancado até a morte. Seu corpo, junto com os dos outros 5 caminhoneiros que se recusaram a pagar a extorsão, foi enterrado na fazenda Santa Rita. O caminhão a gente vendeu para um ferro velho no Rio de Janeiro. As placas foram destruídas. 2 meses depois. Estava sentado na varanda de casa, observando uma mãe cuidar do jardim. Ela parecia mais leve, apesar da dor de ter a confirmação da morte do marido. Havia algo libertador em finalmente saber a verdade. Meu filho, ela disse, se aproximando e se sentando ao meu lado. Você fez o que era certo. Seu pai pode descansar em paz agora. Os exames de DNA confirmaram que um dos corpos encontrados era realmente de Roberto Silva, meu pai. Finalmente pudemos fazer o funeral digno, 11 anos após seu desaparecimento. Beto Sombra